Vamos à predicação. Que dia é Lucas 7. Lucas 7, a partir de 40, porque eu já me quedei legendo todo, que hoje eu até me perdi de onde ia predicar. E nem escrevi nada hoje, então... Lucas 7, a partir do versículo número 40, passou aí que muitos fariseus não invitaram Jesus em sua casa, não? E alguns não está relatado. E alguns está relatado na Bíblia, não? Por exemplo, esse que vamos ler agora. E Jesus foi na casa deles, e generalmente eles queriam agarrar Jesus em alguma trampa, não? Ou então saber dessa novidade. Que novidade é essa? Quem é esse chavão que está sanando? Porque, por isso eu disse, não, os milagres não é a base de fé e prática nossa, não é nossa base de fé, os milagres, tá bem? No sentido de que eu creio pela obra de que Cristo hizo em nossas vidas. Pero, como diz mesmo o livro de Juan, essas señales seguirão a los que creem. Seguirão a los que creem, não seguirão para que creia, sigam essas señales. Não diz isso, tá bem? Estão entendendo a diferença? O milagre é uma consequência já dos que creem. Pero eu não tenho que crer por meio do milagre. Pero os milagres eram notórios e a gente quedava assim, esse chavão tem algo, esse tipo tem algo. Se Jesus, ele poderia vir algo bom de Nazaré? Não. E pior todavia, ele se estabeleceu seu ministério em Galiléia. De Galiléia pode vir algo bom? Tão pouco. Então, que passa que esse tipo tem? E o poder que ele tem deve vir de Deus. Eu estou acá argumentando segundo os incrédulos, não? Os fariseus incrédulos. É bem certo que deve vir de Deus esse poder dele. Por quê? Porque nadie pode ser. Certa vez um chegou para ele e disse isso, não? Nadie pode ser essas señales que tu haces se não for del Padre. E, bueno, vamos ali a partir do 40, e acá Jesus está na casa de um fariseu chamado Simão. E eu vou legendo e vamos predicando, não? O contexto antes do capítulo, não, é que Juan Bautista já estava preso e Juan... Vou pôr depois no vídeo. Porque eu estava indeciso. Juan Bautista... Não estou legendo em lugar nenhum por agora, hein? Todavia não empecei a ler. Estou solamente ubicamos-nos dentro do contexto. Como Juan Bautista? Claro. Pero aún assim, nesse começo, ele estava confundindo. Ele disse, caramba, vai já... Pediu a 2 discípulos dele, ele estava preso já, não? Por Herodes. Ele disse a 2 discípulos dele, vai já, muchachos, e pergunta a ele, eres tu o Messias que havia de venir? Porque eles estavam confundidos por el texto de Malaquias, capítulo 3. Não? Malaquias, capítulo 3, habla del Messias, meio assim, bélico, não? Pero... Por suposto que Isaías também habla de um Messias bélico, Daniel habla de um juízo final, não? De todo. Acorde-se que o Apocalipse não existia todavia, tá bem? E nesse momento acá. Juan, todavia, era um aprendiz, não? Então, eles estavam pensando que Jesus ia venir, o Messias, não? Ia venir com poder, grande glória, ia estabelecer o reino de Israel novamente. Isso já sabemos nós outros. Vocês já sabiam disso, sim ou não? É redundante o que estou falando, mas eu estou falando a propósito, porque temos que ter essa ideia para entender o texto, não? Sempre ter essa ideia.
Agora, devido a essa informação, por isso, informação não, estes dados, não? Há diferença entre dados e informação, não? E nós outros falamos, por exemplo, erradamente, nós outros dizemos assim, quando vamos falar de algo, alguma teoria, nós outros dizemos assim, isso é só uma teoria. Pero uma teoria não é só uma teoria é uma verdade. Porque a teoria sai de hipóteses, a hipótese que não é verdade. Nós outros hacemos hipóteses para esse conjunto de hipóteses, uma vez experimentadas, se transformar em uma teoria. E a teoria vai designar, não, o que, por meio de experimentos, experiências, hipóteses, chegamos a essa conclusão, a esse resultado. Tá bem? E para estudar a Bíblia é o mesmo, não? Nós outros temos teorias e temos hipóteses acerca de alguns acontecimentos, de los quais não podemos comprovar, sino crer. Sem embargo, temos vários outros acontecimentos bíblicos que já lo entendemos e podemos fazer uma teoria acerca das coisas. Só que os maestros da lei pareciam não ter uma teoria e desenvolvido por meio dessa teoria uma teologia acerca de escatologia, que é os acontecimentos finais, bem entendida. Tanto é que eles se confundiram com Jesus. Eles viram que Jesus era um tipo que realmente fazia milagres e fazia muitas coisas, pero eles não creyeron, porque eles creiam que ia ser diferente. E aí está nosso problema também. Nós outros, muitas das vezes, caímos nessa trampa de que Jesus, principalmente isso ha ocorrido, principalmente, não, no movimento pentecostal, não, quando nasceu o movimento pentecostal, não estou fazendo uma crítica, um julgamento, uma crítica tão feia, tão mala, não, os próprios pentecostais que estudam a palavra de Deus se dão conta de isso, não? Ha crescido muito desordenadamente e eles não puderam entender bem a teologia bíblica, não puderam interpretar bem a Bíblia e aceitam qualquer coisa como se fora espiritual, como se fora do Espírito. Ao final, se alguém dijo qualquer pavada e ao final da frase dijo, Deus me está dizendo, ou Deus te está dizendo hoje, então vocês valida qualquer heresia. Então, por que hago essa introdução que não é breve, é muito grande, é muito larga, pero para que vocês entendam que esse fariseu, ele creia como um fariseu, logo ele era um fariseu. Então, os fariseus como creiam? Eles creiam no Messias, sim, creiam que estabeleceu o reino, não creia no Messias como Jesus vindo, eles creiam no Messias diferente. Eles creiam em ángeles também, em aparições de ángeles, toda coisa que os saduceus já não. Por isso eu estou acá comparando e ponendo ênfase no texto de que ele era um fariseu. Só que, hermanos, os fariseus eu poderia dizer que era o conjunto de pessoas que tinham uma fé mais acertada dentro desses outros grupos, não? Os essênios, que queriam se excluir, ou os saduceus que não creiam, que era o grupo de sacerdotes que não creiam, já estava tão frio que não creiam nem mais em ángeles, não creiam em los profetas praticamente, só creiam na lei, só na lei e na tradição para eles, não? E sim, nem falar os celotes, que queriam arreglar tudo com a violência, e esses eram os 4 grupos que compunham o grupo del Sanedrim, que era o grupo de los 70 homens responsáveis por administrar Israel. Então, vocês imaginam o desordem que estava isso, o desordem espiritual, não? Quando a cabeça vai mal, não? Quando temos um problema é nosso corpo que dói, nossa cabeça, não? E quando temos um problema em nossa cabeça, nosso corpo nem funciona, ou então se queda com movimentos involuntários, não? Quando temos um problema em nossa cabeça, não? Em nosso cérebro, o cérebro é onde manda em todo o corpo.
E se esses tipos líderes estavam assim, tão desorganizados, isso levava a erros, a falta de conhecimento de Deus, e os profetas haviam dito isso anos antes, centenas de anos antes, dijo, mi pueblo perece por falta de conhecimento. Los que vieram depois do Juan, porque conheceram a Cristo. Sim, aí viram a Deus como Ele era, realmente. Aún assim não entenderam. Claro, justamente. Claro, Jesus exponeu realmente. Os discípulos não entenderam praticamente nada do que Jesus estava predicando. E até pediram, Jesus, mostra-nos o Padre. Ele disse, pero, acá. Quem vê a mim, vê o Padre. Quem vê o Padre, vê a mim. Acá está o Padre. Então, que seja Pedro, não, eles tiveram insights, tiveram cliques assim, não? Momentos. Depois que eles se foram convertindo, depois que Jesus morreu, depois que eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, foi quando foram abertos realmente os olhos deles. Antes, tinha momentos... Pedro dijo, ¿a dónde vamos? Solo tú tienes as palavras de vida, não? Ou seja, e Jesus dijo, sim, ¿a dónde vamos se tu eres Cristo? Cristo quer dizer o Messias prometido para nós outros. ¿A dónde vamos? Não há caminho para que nós outros vayamos, porque tu eres Cristo. Pero depois disso daí, Pedro negou a Jesus, não? Simples assim. Depois disso, Pedro negou a Jesus. Então, eu abro todo esse contexto para que vocês entendam no que vamos a ler. Porque ele é fariseu, ele era um tipo que sabia todo da palavra de Deus. Que sabe como nós outros, já há anos na igreja, sabemos todo da palavra de Deus. E sabemos tanto às vezes que nem queremos vir na escola bíblica, não? De tanto que sabemos. Alguns já me disseram, não? E pastor, o que passa é que eu já aprendi tudo isso. Tuve que já até me trajeram certificado, não? Me trajeram certificado, já sabemos tudo, tá bem, glória a Deus. Poderia estar cá me ajudando, não? E ensinando também, ao menos, já que já sabe tudo. Quizás eu possa aprender um pouco também mais, não? Sempre podemos aprender. Quando deixamos de aprender, não? Deixamos de viver. Começamos a quedar burro, embrutecer-nos e morimos. Nós outros aprendemos coisas novas todos os dias. Até a maneira correta de fazer um café. Um exemplo, não? Ou outras maneiras mais que há. Então, respondendo Jesus, estou lendo aí 40, versículo de número 40, capítulo de número 7, do Evangelho de São Lucas. Diz assim, então respondendo Jesus, lhes dijo, Simão, uma coisa tenho que dizer-te. E ele lhe dijo, di maestro. Jesus chamou a atenção a ele, não? E contou uma parábola. As parábolas são, o que eu disse, não? Era algo que o Will Smith poderia haver feito e perdeu a oportunidade de fazê-lo, não? E preferiu dar um tapa. Uma parábola dá um tapa muito mais forte. Dá um tapa que te pega nele profundo. E Jesus vem e diz assim, um acreedor tinha 2 deudores. Ou seja, os dois deviam. Os dois igualmente deviam. Eram chamados deudores. Porque deviam. Pastor, está sendo redundante. Por suposto, estou sendo redundante para que os teres captem aí, não? A redundância. El uno lhe devia 500 denários e el outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdonou a ambos. Depois, qual deles lhe ama mais? Respondendo Simão, dijo, penso que aquele a quem perdonou mais. E ele lhe dijo, rectamente has julgado. Agora, vamos entender acá
estes dados que temos. Um denário equivalia ao salário de um dia de trabalho, mais ou menos, não? É um dia de trabalho, um dia de trabalho. 500 denários, não? Mais ou menos, e vai ser 2 anos de trabalho, mais ou menos. Por quê? Elânio tem 365 dias, não? Por isso. Igualmente, porque Elânio Dejos tinha menos dias, porque nosso ano é segundo o calendário solar, que é correto, não? Que é o tempo que a Terra tarda em caminhar ao redor do Sol, não? Vai girando aí. É um movimento de translação. E o Dejos era lunar, é calendário de los judios. Mas não importa. Importa que eram uns 2 anos de trabalho, caso. Ou seja, se vós agarra o salário de 2 anos, vamos suponer que vós ganha mais ou menos entre 500 a 1.000 dólares por mês, não? Se vós ganha mais que isso, quero ser teu amigo, não? Mais ou menos, não creio que ganham tanto mais, Luiz Hermano, não? Entre 500, seguro até menos de 500, 100 dólares, né? A gente que ganha 100 dólares por mês, 200 dólares dá para viver. Estamos em Latinoamérica, não? Já imaginou quanto seria em dólares? Se for a 1.000, seria quase 2.000 e algo de dólares. 2.000 não, perdão, 20.000, não? 20.000 e algo de dólares. É uma boa fortuna, não, para dever. Eu não queria estar devendo nem um dízimo disso, não? Já seria demasiado para mim. Então, vocês, pelo outro, devia um dízimo justo, não? Uma 10ª parte. Um devia 500, o outro 50. E Simão rurgou. E sabe que nós outros rurgamos? Sempre. Não está, Antonella, cá? Sempre rurgamos segundo, ó, nossos orritos, não? Nossa óptica. Nós outros rurgamos segundo sempre, como diz um dicho, acá em Argentina, é ladrão, pensa que sempre o outro é de sua mesma condição, não? Sempre pensa que o outro vai roubar ele. Por quê? Porque vós também sou, não? Então, não estou dizendo que não tenhamos que desconfiar ou que não tenhamos que estar esperto, mirando, estar de olho, não? Principalmente os teres que trabalham por conta própria, não? Que hacem negócio, aqui está. Eu também hago negócio, não? Estou para vender aí uns teclados, aí estou anunciando. Porra lá, orem por mim, orem, glória a Deus. Que o pastor venda, não? É minha diversão. Então, vocês, vemos que ele rurgou segundo sua condição, Simão, porque era isso que ele creia. E Jesus disse, bueno, diretamente é rurgado. Não quero dizer que Jesus disse que ele estava certo da maneira que ele rurgou segundo Deus, pero segundo o que ele entendia, sim. Por suposto, eu amo mais a quem eu perdono mais. Só que essa maneira a qual ele contestou, Jesus vindo e pegou-lhe uma pinha muito forte nele, sem pegar, não? Essas são as piores, não? Quando nós outros nos deparamos de frente com a verdade e dizemos, caramba. Quando nós outros nos chocamos com a verdade, só podemos chegar a uma conclusão. Miserável homem que sou, servo inútil e infiel. Como Jesus disse, não? Ele disse certa vez, dando uma dessas tantas respostas que ele deu a alguém, ele disse, depois de haver hecho todo, ou seja, tudo certito, não? Você só pode golpear o peito e dizer, servo inútil e infiel sou, porque só isso o que deveria haver hecho. Não fui mais allá. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, sempre nos ensina a ir mais allá. Sempre nos ensina a tomar uma melhor decisão. Sempre nos ensina a perdonar, a amar, a caminhar a segunda milha, a tomar uma decisão melhor. Hoje eu já tomei uma decisão boa, mas eu tenho que ser melhor, não? Essa é a diferença entre eficiência e eficácia, não? A coisa que é eficiente é a coisa que serve para o propósito a qual ela já foi criada, foi designada, serve. E a coisa eficaz
é a coisa que vai mais allá. Mais allá das expectativas, a qual o propósito que eu busquei que isso iba me dar, não? Por exemplo, que seja acá meu teclado, não? Que ele tenha os timbres que eu necessito e os que eu não necessite. E os que eu necessite que tenha várias vezes para que eu me perca aí buscando, não? E me divirta. Isso seria algo muito bueno. Jesus sigue falando. Aí ele vai falar. Primeiro ele contou uma história fictícia. Creio eu, não? Porque Jesus solia contar histórias da vida. E agora ele vai contar uma história baseada em hechos reais. Essa história é verídica. Estava ocorrendo aí, em la casa de Chavon, de frente com ele. Ele se deparou com essa verdade. Que incrível é quando nos deparamos com uma verdade. Ele diz assim, e volto a la mulher, ou seja, a mulher estava em los pés de Jesus, eles se assentavam em la mesa, meio assim de ladito, não? Se assentavam assim. Se sentavam assim, se apojavam com a mão esquerda, não? Apoiando o codo com a mão esquerda e comiam com a mão direita, não? E assim eles comiam. A mesa era 15, 20 centímetros, não? Não era uma mesa como esta, senão era uma mesa pequena, barra, não? Barrita, petecita, 15, 20 centímetros. Não? E vemos as películas de Cristo, não? Já ouviu uma que Cristo estava sendo uma mesa com sijas e que parece que foi ele que inventou, não? Dá esse entender. Não tem nada que ver. Eu já nem usava essas mesas nessa época, não? E eles soliam dar banquetes em las casas e discutir temas. Inclusive, as portas e ventanas estavam abertas e a gente passava na casa e discutia, parava, escutava, aprendia, discutia os temas. Isso era normal na época deles, um chumerio total, não? Parece Montetingolo na época de Amélia, quando a Amélia era uma jovencita. Não, Amélia? Não tinha paredes, casas, assim, portões, não havia violência cá. E um não podia escutar da outra quadra, não? Quando o marido chegava borracho e a mulher tirava a oxa na cabeça dele, não? E fulano estão peleando, não? E acá eles soliam ser isso para também agrandar-se, não? Oh, eu sou um doutor da lei, sou um fariseu, estou acá com pessoas importantes em minha casa. E parece esses jovens, não? Esses pibes, jovens que estão sempre fazendo festa, de festa em festa, e estão invitando gente. Por que digo tudo isso? Porque a hora estava aí nos pés de Jesus uma mulher. E volto a la mulher, dijo a Simão. Ou seja, ele mirou a la mulher, pero ele dijo a Simão. Parece quando nós outros dizíamos, ironicamente, não? A outra pessoa mirando a uma e falando com a outra, não? Foi isso que passou. Vês esta mulher? Entrei em tu casa e não me diste água para meus pés, mas esta ha regado meus pés com lágrimas e los ha enrugado com seus cabejos. Não me diste beijo, mas esta, desde que entrei, não ha cessado de besar meus pés. Não ungiste minha cabeça com azeite, mas esta ha ungido com perfume meus pés. Por lo qual te digo que seus muitos pecados lhe são perdonados, porque amou muito. Mas aquele a quem se lhe perdona pouco, pouco ama. E a ella lhe dijo, tus pecados te são perdonados. E os que estavam juntamente sentados à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que também perdona pecados? Pero ele dijo a la mulher, tu fé te ha salvado, vete em paz. Então, vamos entender acá um pouco dessa outra parte desse passagem, que vemos esse contraste de não? Não me diste água, não me diste beijo e não riste minha cabeça. Um bom anfitrião, por suposto, não ia lavar o pé da pessoa, porque isso era o trabalho hecho por um escravo ou por uma pessoa com menos importância que tiverem na casa.
ella tinha que lavar os pés. Pero era algo placentero e também necessário, e algo que era de rito de ellos, de lavar de pés, de manos, não? A cabeça era para dar uma suavidade ao clima que era, e para dar uma boa hospedagem à pessoa, uma boa bem-vinda. Assim, a parte da costumbre de ellos. E esse fariseu, por que ele inventou Jesus, então? Se ele sabia que Jesus era um rabi, era um maestro, era considerado um maestro, eu estou muito seguro que se ele inventara seu maestro, ou quizá esse fariseu mesmo era um maestro, não lo sei, não temos tantos dados acerca da vida dele, pero lo que sei é que ele não gostaria de ser tratado assim. E Jesus explica grandemente porque a essa mulher foi chamada de pecadora, essa mulher foi chamada de prostituta, e quizá realmente lo era uma prostituta, ou lo havia sido, e agora já havia arrependido, ou quizá já havia sido por obrigação, porque naquele tempo, quando a mulher quedava sem marido, sem família, a única coisa que restava era prostituir-se, e aún assim, que não agarrasse ella, porque senão matavam ella por la lei, ou seja, era uma transgressora total da lei de Deus e da lei de los homens. E Jesus acorre a essa mulher, e essa mulher conhece a Jesus. E essa mulher, eu não quero falar cá de ella em si, porque posso predicar outra vez de ella, não? Pero essa mulher hace algo para a memória, não? Depois, em outro evangelho, vemos del outro ungimento. Ou seja, eu estou focando em Simão hoje, em la religiosidade. Hã? E creio que queria agarrar Jesus em alguma faja, queria humilhar Jesus seguramente, porque estavam armando uma trampa. Quanto mais, por isso Jesus, a propósito, ele hace socar, os pecados são perdonados. A propósito aí em la casa, ele podia ter saído afora, falado com a mulher depois, pero nesse momento, para dar testemunho, Jesus disse isso, porque eles creiam que nada podia perdonar pecados sino Deus. Essa era a crença deles. E é verdade, essa crença é verdade, tá bem? Nada pode perdonar pecados sino Deus. Logo, se um homem está cá dizendo, eu te perdono os pecados, ou esse tipo é completamente louco, esquizofrênico, ou ele é Deus. Nesse caso aqui, era Deus, não? Era Jesus. Pero se alguém hoje diz isso, essa pessoa é um louco, é um endemoniado, ou então se Deus está cá na terra e não sabemos, não? Por suposto que não. A segunda opção não há, porque Jesus, quando volver, vamos a saber todos nós outros, não? Ele vai vir a hora assim com poder e grande glória. Não me diste água, ou seja, não me diste a possibilidade de ter um conforto, de ter uma boa recepção. Isso hace a religião hace com que nós outros agarremos a religião no sentido de mala religião, não? De mala profissão da religião. Eu tenho que arreglar bem essa palavra, porque a religião em si não é malo, tá bem? Todos nós outros somos religiosos. Só é buscar no dicionário o que quer dizer religião. Eu estou falando la mal profissão de esta religião. Eu prefiro que profiero com minha boca, que hago parte. Anto, estão em meu quartito eles? Aí tenha cuidado aí para não. Eu digo que sou de alguma religião, então se tenho que ser ruim ao que estou dizendo. Não me diste água, mas essa regado meus pés com lágrimas. Ou seja, ella entendeu, ella actuou com arrependimento. Eu disse outro dia, não? Predicando, foi semana passada, produzir vós outros frutos de arrependimento, que essa foi a predicação de João Bautista, e Jesus seguiu essa mesma linha, e Deus nos ensina isso, a produzir fruto de arrependimento, e ella produziu esse fruto. Esse muchacho, Simão, perdeu a oportunidade de sua vida, não? Já pensou ter Jesus corporalmente em tu casa? Nós outros temos espiritualmente, não? Pero imagina ter também corporalmente em tu casa, não? Jesus aí.
e vou tendo a oportunidade de falar com ele. Seria incrível. E ele não dispôs em seu coração a aproveitar essa oportunidade para arrepender-se, para tratar o maestro de uma melhor maneira possível. Vamos suponer que Jesus, não era o Messias, não? Pero aún assim, por la obra que ele já havia hecho, de sanar, de multiplicar comida, e todos sabiam disso, ele deveria ter honrado esse tipo como profeta, como mandava a uma lei. Pero quando nós outros nos tornamos meros religiosos do templo, e essa palavra, glória a Deus por cada um de vocês que vieram, e glória a Deus porque Nádia nos visita hoje tão pouco, tá só nós outros, porque essa palavra é para mim, é para vós, é para cada um de nós outros que estamos na igreja, principalmente há muitos anos. Amélia, muitos anos, Amélia. Eu também, Amélia, eu também, tenho mais de 30 anos de crente, não? Aunque sou jovem. Por quê? Porque nós outros, muitas delas vezes, adaptados a liturgia da igreja, vou e canto na música, e oro, aí nós outros perdemos a oportunidade de entrar por essas portas com cântico. Não? Foi hoje que gravei aqui na porta, não? Foi, Gé? Foi hoje, não? Hã? Foi hoje, não? E Jodi disse uma broma, uma broma verdadeira. Era o lugar onde Davi queria estar, não? Ele disse, queria estar só aí na porta, nem adentro, queria estar na porta, e para ele também, o templo simbolizava algo diferente que para nós outros, pero eu digo, nessa reunião, nesse momento que estamos reunidos, caramba, como foi tu culto hoje? Como foi tu reunião, Senhor, hoje? Como foi para vós essa reunião? Entregaste o melhor tuyo? Não estou falando de plata, queda tranquilo, não vou passar cá. Para sejar a palavra, tá buena, não? Tudo isso que estou falando, para sejar a palavra, estaria bueno. Não sou chamucheiro, não. Joburco, sim. Eu tenho a culpa, vou ter a razão. É nisso daí. Joburco, não? Disso daí depois te falamos. Não me haga te falar a hora, porque estou gravando, senão me quedo até amanhã, né? Então, você não deu um acorrimento ao Senhor. Não me diste um beijo, ou seja, quando eu vou em tua casa, qualquer pessoa que entra em tua casa, vós saluda, não? Que seja, ou ao menos, olá. Eu às vezes saludo assim, olá, e como vai? Eu já empeço a te falar, porque não sou argentino. Então, em minha cultura, nós outros não obrigatoriamente teremos que dar um beijo. Pero na cultura judaica, sim, acá em Argentina também, não? A hora na época de Covid, bueno, vamos dizer, não? Pero acá é de la cultura del beijo. Vou me adaptando à cultura, por suposto, pero não tenho tão intrínseco dentro de mim, todavia, não? Porque em minha cultura nós outros dizemos olá, e esse olá é um beijo, ou damos um abraço, ou, caramba, quanto tempo! E só por meio de como estamos falando, já é algo bonito, caloroso ou não. O único problema de dar o beijo é que Jesus foi tracionado com um beijo também, não? E muitos já me deram um beijo, nessa mejilha. E depois a língua destilava veneno, não? Complicado, pero bueno. Prefiro que não me dê um beijo, não? Se não me quer. Não me diste um beijo, mas essa está beijando os pés. Não se pode beijar o pé de outra pessoa. A não ser que for cônjuge já num momento mais íntimo, não? Pero, ou um bebê, beijamos os pezitos do bebê, não? Isabelle já tem o lopata, esse pé horrível. Eu digo, esse pé feio. Mas todavia dou um besito, não? Nesse pezito. Pero... Claro, para quê, não? Então, sei. Ou seja, não insiste o mínimo del básico, essa mulher foi mais allá, não? Depois eu vou predicar sobre a mulher, não estou só falando rápido sobre ela, porque está no texto, já termino. Não riste minha cabeça com azeite, pero essa é ungido com perfume nos pés. Lá a cabeça era a tradição deles, ungir a cabeça para dar um refrigério, para dar um... Imagina, venir de um calor, um sol,
um clima seco. Nós outros reclamamos da umidade, pero o clima seco também, extremadamente seco, é horrível. Sabia, não? Tem que morrer a toalha, quedar respirando, te rompe os vasos sanguíneos de la nariz. O clima seco é horrível também. O melhor o clima é equilibrado, não? Nem muito umidade, nem muito seco. E Jesus vai e perdona os pecados dessa mulher, porque ela já demonstrou tais frutos de arrependimento. Ela já demonstrou que queria sair dessa condição. Vamos orar então nessa noite e vamos abrir nossos corações para o Senhor. A oração sois vós e Deus, é íntima. Eu hago uma oração acá general, pero a oração é tu e eu. Abra tu coração hoje para o Senhor e nesse momento e diga a Ele, pida perdão a Ele e haga um arreglo com Ele. Pastor, pero eu não hice nada. Mentira, todos nós outros hacemos. Padre maravilhoso, te adoramos, te glorificamos, te bendizendo. Oh Senhor, queremos te glorificar, te exaltar. Traemos nosso perfume a Ti hoje. Queremos lavar Teus pés. Queremos apresentar a Ti nossas culpas, nossos erros, nossas limitações, toda essa soberba, altivez, todo esse pecado tão intrínseco dentro de nós outros que temos, que nos está arraigado. Senhor, te pedimos perdão. E só queremos honrar tua cabeça, besar-te, lavar teus pés. Te adoramos, te glorificamos, Senhor. Sabemos que Tu não cambias, sabemos que Tu eres esse Deus maravilhoso. Padre, nesse momento tenha um encontro com cada um de nós outros, Senhor. Que podamos viver uma profunda espiritualidade em Ti, Senhor. Cada um de nós outros. Em nome de Jesus. Padre, visita-nos. Visita-nos com Tu perdão. Te damos glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos despedimos e regressamos a nossos hogares. Amém.